As parábolas que o Senhor Jesus Cristo tem contado, as parábolas do Senhor, são sempre exposições procedentes da sabedoria divina. Elas sempre representaram a absoluta verdade que Deus pretende manifestar ao homem. E hoje nós vamos tomar no capítulo 22 de Mateus, os versos de 1 a 14, em que o Senhor Jesus nos conta a parábola das bodas do filho do rei. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevadas já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Espírito de Deus, fala-nos a tua palavra nesta hora, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encontrar nesta exposição de Jesus 4 classes de convivas ao reino dos céus. Porque a parábola está baseada neste propósito, como se manifesta no verso 2. O reino dos céus é semelhante, e etc, etc. E são qualidades que nós temos que destacar nesta noite, porque dentre uma delas, qualquer um de nós se acha. Ninguém escapa desta denúncia de Jesus.
entre estes 4 tipos de convidados para o reino dos céus, eu e você estamos incluídos. No que a palavra nos mostra é que se trata do casamento do filho do rei. Esse casamento do filho do rei deveria levar o comparecimento de todas as pessoas do mundo. Mas o propósito do rei foi exatamente preparar de tal maneira aquela festa nupcial em que não faltasse absolutamente nada, ainda que todo o mundo ali comparecesse. Esta se chama a preparação da graça plena de Deus para todas as pessoas neste mundo. Ele fez um banquete, preparando, como disse aqui o texto no versículo 4, eis que tudo já está pronto. É por isto que o texto de Efésios 2:8 nos declara que esta graça plena providencia tudo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É tudo por esta graça, concedendo a todo pecador o total preparo. Sabemos que muitas pessoas tropeçam nesta graça porque querem ajudar na sua salvação. Outras tropeçam nesta graça porque querem merecer a sua salvação. E a palavra graça significa Deus dando e fazendo tudo, absolutamente tudo, a qualquer pessoa que nada merece. Se alguém queira envolver algum merecimento, já quebrou todo o mérito desta graça. Nós encontramos esta verdade no capítulo 11 de Romanos, onde se diz a respeito desta graça. Vamos tomar ali 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O notável é que esse texto ainda nos mostra que, se não for pela plena graça de Deus, a graça é desfeita. Ou ela é tudo, ou é nada. Não é somente para a salvação. Às vezes pensamos que esta graça é só para a salvação. Depois queremos que a nossa santificação seja pelas nossas obras. Eu já ouvi e já li de tanta gente importante declarando que a salvação é pela graça, mas a santificação é pelas obras. E aí estará tudo destruído, porque a palavra diz que a graça não é mais graça numa situação desta. Eu quero chamar a sua atenção para a parábola que Jesus contou e que o recado dado a todos leva esta frase: tudo já está pronto, tudo já está preparado, tudo já está feito. Eu não sei se os senhores lembraram neste momento, mas eu me lembrei
daquele moço rico que veio a Jesus procurando salvação. Ele reconhecia a necessidade de uma salvação, mas ele é rico. Gente rica não sabe o que é receber de graça. Essa é uma das razões porque Jesus disse que é impossível um rico entrar no reino de Deus, porque não sabe receber nada de graça. E se não for de graça, não entra. Vejam o que esse moço propôs a Jesus naquela pergunta: Senhor, o que é necessário que eu faça para ganhar a vida eterna? Eu estava examinando lá essa palavra que eu faça, não é somente uma operação, uma ação, um trabalho, um sacrifício. Não. Também equivale a dizer quanto é mesmo que eu devo pagar. Qual é o preço dessa salvação? O dinheiro está aí, sobrando. Estou pronto para pagar. E esse moço tropeçou, não se salvou, porque se não for pela graça, ninguém se salva. E se não for pela graça, ninguém abre do tesouro de Deus uma fenda sequer para receber dali alguma bênção. A palavra bênção já indica algo que Deus está dando de graça. Mas é bom não esquecer que esta palavra tudo já está pronto indica que este Deus é o Deus que faz tudo em favor daqueles que nele esperam. Nós temos no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Vamos então ler este verso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse texto, o profeta mostra, através desse texto, a diferença entre um ídolo e o Deus verdadeiro, aí nesse texto. Ele começa dizendo: não existe um outro Deus assim como este. Ele é o único assim. Porque toda a humanidade que foi feita por Deus, mas que não quer o Deus que a fez, mas prefere um Deus que ela mesmo faz. Entenderam? O Deus que me fez não me serve, o que vai me servir é o Deus que eu faço. Porque o Deus que me fez, Ele me fez segundo a sua vontade, Ele vai me fazer viver a sua vontade, mas o Deus que eu faço, este eu controlo pela minha vontade. Mas acontece que desde a fabricação, o fiel teve que trabalhar a confecção desse Deus. Estou falando de todos os ídolos que os homens fazem. Estou falando de todos. Não importa se se trata de um ídolo representando um animal, representando um astro, representando uma coisa ou representando uma pessoa. É fabricação humana. O homem já teve que trabalhar para criá-lo, para fabricá-lo. E depois ele é colocado lá. Ele tem bastante paciência, porque ele fica lá o tempo todo esperando que os servos venham servi-lo
É um tal Deus que espera ser servido pelos seus servos. Ele não tem graça nenhuma para dar. Ele cobra dos seus servidores tudo. Ele não tem a habilidade de enfiar a mão no bolso, tirar um lenço e limpar uma pintinha preta do nariz que o mosquito deixou. Mas ele espera que um fiel chegue ali e perceba e vá tratar daquela limpeza. Ele não é capaz de apanhar um espanador ou uma vassoura para remover a poeira do seu pé, porque este ídolo espera ser servido pelos seus fiéis. É isto que esse texto disse. Estes deuses que são servidos pelos seus fiéis e que têm deixado os seus fiéis viciados neste servir. Agora o Deus verdadeiro é exatamente o inverso. Em lugar de ser criado pelo homem, ele é o criador do homem. E ali disse o texto que em lugar de ser servido pelo homem, ele é o que propõe fazer tudo em favor daqueles que nele esperam. Por isso ele falou da graça. Por isso ele disse muitas vezes que sem a sua operação nada se faz. Sem mim nada podeis fazer. Não somos capazes nem sequer de pensar por nós mesmos. Nele existimos, nele nos movemos e nele vivemos. Agora ele precisava ser mesmo um Deus de graça plena para beneficiar a toda a humanidade. E não só tem montada esta graça plena, como envia o seu convite a toda a humanidade para que venha participar desta graça em sua plenitude. Daqui em diante, nós vamos continuar dentro desta parábola, observando as reações. Logo que termina o verso 4, dizendo tudo está pronto, e também já está na hora de comparecer ao banquete, que significa entrar no reino dos céus, segundo o versículo 2, que é o propósito da parábola. Esse banquete aqui é entrar no reino dos céus. Nada precisamos fazer, nada temos a fazer, nada está imposto. Mas há uma coisa: se o homem rejeitar a proposta divina, não poderá haver aliança. Nós temos aqui a palavra aliança. O que significa aliança? Aliança significa um acordo estabelecido entre duas ou mais partes. Um acordo. Você vem? Diz Deus, diz o homem, eu venho. Está feita a aliança. Você vem, o homem diz eu não. Está quebrada a aliança.
não há aliança. Por isto, a salvação leva a esta altura dois lados, o do homem e o de Deus. Ou, de preferência, primeiro de Deus, depois o do homem. Este convite poderia ser aceito ou poderia ser rejeitado. E agora a palavra de Deus nos mostra que apareceram, no versículo 5, os que não fizeram caso do convite para o reino de Deus. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. É a palavra indiferença. De vez em quando eu ouço dizer que, depois de certas pregações, pessoas saem zangadas, bravas, das reuniões onde tenho pregado. A princípio eu estranhava isso, eu orava a Deus dizendo: Senhor, dá um jeito nisso, e o Senhor mostrou não. Pelo contrário, toda pessoa que sai furiosa da reunião é porque ouviu e entendeu e não gostou, e julgou. Esta entendeu. Mas espera um pouco, aqui no verso 5, estes aqui ouviram, não entenderam e não deram nenhum valor. Você já ouviu alguém dar valor àquilo que não entende? É um absurdo. Eu sei que o fanático grita logo, não é? Dando valor. Grande é a pedra, grande é a pedra. Pedra de quê? Pedra de cal. É fanático. Mas é indiferente àquele que chega diante da grande pedra de diamante e diz: isso aí não tem importância nenhuma, isso não vale nada. Quando chegou este convite, a resposta foi apenas esta: não fazemos caso disto. Sempre eu encontro pessoas assim. O senhor não desejaria entrar no reino de Deus? Não, senhor, não me interessa. Não gosto dessas coisas. Eu conheço gente que chama isso de religião, e eu tenho até ojeriza à religião. Pessoas que procuram até evitar assunto, porque são indiferentes a este convite, são indiferentes para com o reino de Deus. Depois desta classe, nós encontramos a classe reacionária, a classe ultrajante, que aparece no verso 6. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Essa é a classe brava. Estes são os perseguidores, que a todo custo não querem este reino e condenam aqueles que o abraçam e que o proclamam. Condenam a ponto de matá-los, como disse ali o texto, a ultrajá-los, a feri-los, e em muitos casos, Deus tem que acertar conta com muita gente assim. Mas o texto ainda nos mostra que esses convidados agressores, que reagiram com violência ao convite feito com tanto carinho, com tanta amabilidade. Imaginem os senhores que ofensa tem eu convidar o irmão para ir almoçar comigo amanhã. Amanhã eu não vou almoçar em casa, não adianta aceitar o convite, mas para ir almoçar comigo amanhã. Que ultraje eu estou merecendo? Foi isto que o Senhor fez.
a sua graça estendida, ele convidando para ir ao banquete. É caso de matar o portador, de ultrajar os portadores. Porém, o versículo 7 nos mostra que Deus tem um castigo severo, mesmo aqui neste mundo, para estes rebeldes e agressivos. Aparece aí no verso 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Porque todas as vezes que o ímpio ultraja um santo, ele está contraindo sobre si a ira de Deus. A Bíblia está cheia de declarar isto. Não levante a sua mão contra os profetas do Senhor, contra os mensageiros do Senhor, contra os santos do Senhor, porque Deus tem ira imediata para retalhar as suas violências. Parece-me que é um pouquinho cedo ainda e descrevermos o preço que a URSS, estou certo? Preço que ela contraiu perseguindo os santos ali no seu meio. Mas já podemos ver que o seu preço já vem aí. E não é por pouco que o sangue de justos derramado inocentemente ali sobre aquela terra. Fique isto na conta de nada. Eu penso que há muita gente que depois de ver essa manifestação de tamanha injustiça, chega-se ao fim destas coisas, querem colocar aí um ponto final. Este é o ponto final aqui do lado do homem, mas é o ponto de partida do lado de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor, e os seus santos são vingados. De certo, outros países têm pago bem caro pelo sangue dos profetas do Senhor, que ali foi derramado injustamente. Diz o texto aqui que vem a vingança sobre a terra imediatamente e a seu tempo certo sobre aqueles que violentam os mensageiros do Senhor. Depois, nós vamos encontrar a classe acessível. É aquela classe que abriu o seu coração. Aquela classe que acreditou no amor desse Deus e que entendeu que esta graça é eficaz, é eficiente, é execuível, e tiveram coragem de crer, tiveram coragem de aceitar o convite e compareceram. Estas classes anteriores seriam alguns poucos
selecionados naquele banquete. Mas agora, quebrada a aliança proposta, aliança em que não entraram, que não existiu, mas foi proposta, o Senhor estende a sua mensagem para o mundo inteiro, sem acepção de pessoas. Eu não sei se os senhores entendem agora a diferença, quando Jesus disse no verso 14 aqui, muitos são chamados, porém escolhidos são aqueles que aceitam este chamado. Aqui não está a pré-eleição, não, senhores. Para haver pré-eleição teria que dizer, poucos são os escolhidos, não é? E estes então serão chamados. Não, todos eles são chamados. Porém, entram nesta escolha os que accedem a este chamado. Estes são os escolhidos. São os que deram ouvido à voz de Deus, à voz dos servos de Deus, à voz dos apóstolos e dos profetas, dos mensageiros do Senhor. Estes, então diz aqui o texto, que a esta altura, os que rejeitam não são dignos do reino dos céus. Nós temos isto aqui no versículo 8. Quem rejeita não é digno do reino dos céus. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A graça continua. Se Deus tivesse lançado a graça e ninguém, absolutamente nenhum, cresce nela, ela teria feito todo o seu programa, cumprido toda a sua missão. Está aqui. Ela é plenamente oferecida a todos que a rejeitaram. Como disse esse texto, preparamos tudo para eles, e esta graça caiu em vão. Como diz aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 6, chamando-nos atenção para o versículo 1, vamos ler 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A minha versão diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Aceitável. Ele lançou convite para classes que não aceitaram. E agora o seu convite se estende à maior classe que vem a aceitar o seu convite. Vamos ler agora os versos 9 e 10, mostrando o que aconteceu agora com a nova leva de servos que levam a mensagem, convidando para entrarem no reino dos céus. A quantos? A quaisquer, onde quer que se encontrem, seja qual for a classe e seja qual for o seu tipo moral, venham sem diferença, venham sem exceção. Vamos ler. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas
a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Como eu gostei desta expressão, a casa ficou repleta de convidados. Agora nós temos a casa cheia. Cheia porque o convite se estendeu a todas as classes. O convite se estendeu a todas as condições das pessoas. E é isto que hoje o Evangelho de Cristo representa. Uma porta aberta para todos, para todas as classes. E estas classes vêm encher o reino dos céus, porque o convite da graça não tem exceção, é para todos. E nesse ponto, nós vimos que trata-se de uma classe que aceita o convite de Deus para entrar no seu reino. É a classe que aceita. Ela está composta de quantos forem encontrados. Esta palavra aqui, bons e maus, dá-nos bem claro entender. Parece que os maus são aqueles que estão lá na cadeia e os bons são esses que estão aqui na igreja. Não parece assim? Parece que os maus são aqueles que estão foragidos pelas cavernas, escondidos lá nos subsolos, para não serem apanhados pela federal. E os bons são esses que estão aqui batendo no peito. E o Senhor mostrou aqui na sua parábola que tanto aqueles como estes precisam ter o mesmo arrependimento, porque aqueles que estão lá dentro daquelas cavernas foragidos são víboras, e estes que estão aqui lotando os templos não são nemos, não, senhores. Aqueles lá são víboras bravas, e estes aqui víboras mansas, dignas do mesmo inferno. Por isso o convite é estendido aqui a maus e bons. Nunca me esqueço que uma vez fui visitar um cidadão com um diácono da minha igreja. Chegamos lá, como se tratava do pastor e um amigo dele, que era o diácono, este homem começou a contar a sua vida. Disse: eu sou comerciante, eu tenho indústria, eu tenho família, eu trabalho de manhã à noite, eu sou um homem honesto, pago tudo o que devo, não gosto de mentir, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou a jogatinas. A única mulher que eu conheço é a minha esposa, que está aqui dentro da minha casa. Esse se chama homem bom. Aí o diácono acudiu, disse: muito bem, seu fulano, esta é a razão por que viemos aqui. Porque estamos vendo que o senhor é um homem que só falta mesmo se batizar na nossa igreja. O senhor já tem todas as qualidades. Eu me voltei para este irmão e disse: resta uma verdade que ele precisa ouvir, pastor, irmão fulano. Qual é? Ele precisa nascer de novo. Mas ele já é nascido de novo, ele já tem as boas qualidades. Não, estas qualidades não provam que ele é nascido de novo. Ele precisa nascer de novo. Aquele bom homem chamado Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, precisava nascer de novo. E aquele ladrão que se achava pendurado ao lado do Senhor Jesus,
também precisava nascer de novo. Bem como aquela, dizem que Maria Madalena era prostituta, também precisava nascer de novo. E qualquer outra pessoa, boa ou má, precisa passar pela experiência da regeneração. Porque entre bom e mal só está a diferença do comportamento, mas o conteúdo é igualmente mau, como diz o nordestino. É tudo farinha do mesmo saco. Uma é azeda, a outra é doce, mas não tem diferença. Por isso, então, maus e bons entraram para aquele banquete. E agora eu queria chamar a vossa atenção para um ponto muito interessante. É que nós estamos chegando ao quarto. O quarto aqui, ou seja, a quarta classe, é a daqueles que querem entrar no reino de Deus. Cuidado, sem a justificação regeneradora, ou sem a regeneração justificadora, que está na graça em Jesus. Esse nosso amigo chegou à festa, era rico ou pobre, culto ou inculto, sei lá, pelo menos não era inteligente. Porque é muita falta de inteligência. Ficar ostrado dentro de uma igreja. A igreja agora é uma ostra, onde o indivíduo fica até a hora quando Deus quebra aquela ostra e põe o seu conteúdo no inferno, porque igreja jamais foi garantia para a entrada no reino de Deus. Daqui a palavra de Deus mostrando que o nosso amigo, vamos chamá-lo de nosso amigo porque Deus o chamou também de amigo aqui. Se é amigo dele é nosso, amigo do nosso pai é nosso amigo. Chegou ali e encontrou versículo 11. Vamos ler este versículo. Muita atenção. Porventura sou eu, Senhor? Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Veste nupcial. Por quê? Mas vocês já não leram lá no versículo 4? Foi exatamente dizendo: tudo já está pronto. Não é verdade que acontece isso? Estou me lembrando quando eu cantava samba. A gente cantava um samba assim: com que roupa é que eu vou ao samba que você me convidou? Não sei se alguém se lembra disso. Bem, agora é a história: com que roupa que eu vou ao banquete que você me convidou? Vá lá na portaria que tudo já está pronto. Pronto o quê? A roupa também para entrar no banquete já está lá. É a palavra graça plena. Deus não te deixará faltar nada. Você nada tem a fazer, senão aceitar e usufruir plenamente desse convite que contém tudo. Conta-se que na Itália, um cidadão recém-casado deixou a esposa com uma criança e veio para a América aventurar a vida. E é claro que, pelo amor à sua esposa, bem depressa ele se acomodou e arranjou um recurso financeiro e mandou a passagem para a esposa vir, porque também aqui, como diz o texto, tudo já estava pronto. E a senhora, quando recebeu a notícia que a passagem estava à disposição dela na agência de viagem da transoceânica, ou viagem transoceânica, né?
E agora eu quero lembrar de Transoceânica, aquela viagem que a senhora tinha que proceder da Itália para a América. Então chegou o dia do embarque. Quanta felicidade, quanto preparativo, quanta esperança, quanto anseio. E ela tomou o navio. Começaram a viagem à tarde. Chegou o taifeiro do navio. O taifeiro é aquele homem que cuida das pessoas, dos passageiros, nas suas acomodações. Está pronto o jantar. E ela disse: eu não vou jantar com meu filho. Pois bem. Quando foi no outro dia, o café está pronto. Não vamos. O almoço está pronto. Muito obrigado, não vamos. O jantar está pronto. Não, senhor, não vamos jantar. Dispensamos. E no terceiro dia, a essa altura, o café, o almoço, o jantar, rejeitados. Aí, lá para o fim do terceiro dia, chega uma enfermeira, acompanhada de um médico, dizendo: viemos fazer uma visita à senhora. Pois não, com todo prazer. Queríamos saber da senhora qual o problema. Disse: nenhum. Eu estou tão feliz. A senhora está feliz? Muito feliz. Eu estou indo para a América encontrar o meu esposo. Nós estamos há mais de um ano longe. Dona, a senhora não pode informar então por que a senhora não tem ido comer no refeitório do navio? Ele disse: eu não tenho dinheiro para pagar essas comidas ali. E eu então fiz bastante pão de fubá lá em casa e estamos comendo, apesar de que hoje o pão já está azedo. Mas enquanto eu e o meu filho vamos comendo. A senhora não sabia que a passagem que foi paga, que o seu marido pagou, lhe dá direito à viagem e toda a comida, toda a refeição. A senhora tem tudo nesta viagem, tudo. Não diga, eu pensei que só tínhamos o direito de ir. Não, todo o elemento que a senhora precisar aqui, inclusive de tratamento de saúde, tudo. Estamos aqui, o médico está aqui de graça. A senhora precisa de alguma coisa? Não, nós vamos comer. Nós vamos lá para o refeitório, pois esse é o nosso problema. O médico não precisa resolver, nós vamos para a mesa agora mesmo. E há muita gente querendo cercear a graça, pondo seus pães bolorentos, achando que isso até lhe pareça melhor do que usufruir desse tudo de Deus. Não seria isto que fez esse infeliz desse homem dizer: não, eu não vou incomodar tanto, já foi tanto favor me convidar para vir a este banquete, eu vou com a minha roupa mesmo. O senhor não vai trocar? Não, eu não quero dar despesa à casa, sabe? Eu sou muito econômico e acho que não devo pesar. Seria isso? Talvez até uma boa intenção, mas quebrando a plenitude da graça de Deus. E esse pobre homem entrou ali, de certo, na sala de espera, e ele encontrou aquele olho que não se engana. Hebreus 4:13. Aquele olho que não se confunde. Que coisa! Que coisa! E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. De certo, este homem, quando se achou no meio dos remidos, sem a devida veste de um remido, ele teria procurado se ocultar, se esconder e se obscurecer no meio dos demais, talvez ficar na sombra de alguém,
mas dos olhos de Deus ninguém esconde, ninguém se esconde, ninguém. E agora eu quero chamar a sua atenção. Que cor é a veste nupcial? Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus nos mostra a cor da veste nupcial, a cor da roupa com que se entra no reino dos céus. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vestidos, repita, vestidos de vestiduras brancas. Lavadas, não no melhor lavandeiro do mundo, mas lavadas no sangue que purifica. Apocalipse 22, 14. Esta veste é inconfundível. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós temos mais um texto, depois nós vamos abordar esse pensamento. Apocalipse 3, 5. Mostrando-nos que é esta veste nupcial. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Com estas vestiduras brancas, branqueadas no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7, 14. Branqueadas no sangue do Cordeiro, é possível que uma pessoa entre no reino de Deus. O nosso amigo achou que poderia entrar com a sua religião, com o seu modo de pensar. Eu me lembro de uma irmã que lutava com o esposo, o homem era um problema. E batizou-se na igreja, ia aos cultos, mas de vez em quando aparecia embriagado em casa. E ela disse que aquele dia ela estava se preparando para sair para o culto e chegou o marido lá agarrado no portal da casa assim, indo para lá e vindo para cá. E ela parou e disse: mas com efeito, Benedito, devia se chamar maledito, não é? Mas com efeito, Benedito. E ele então olhou bem para a esposa, com aquele olhar esbulhagado de peixe morto, e disse: se Deus me quiser, é assim. E ela disse: Deus não te quer, não. Eu sei que há muita gente assim. De certo, esse cara aqui, mas o senhor não está de veste branca. O senhor não, se Deus me quiser, é assim. A sua arrogância é uma boa maneira, ou seja, é um bom forro para você se acomodar no inferno. Porque sem estas vestes brancas, não. Este reino de Deus é um reino puro. E só os puros poderão ver este reino e ver a face do Deus deste reino. Mas, meus amados, por favor, não estou pregando aqui nesta noite que você tem que ser, nunca, Deus me livre. Esta seria a mais nefasta receita. Como um médico amável, amigo da família,
tratando com a pessoa mais importante da família, e dissesse: vou lhe dar uma receita de um medicamento. O que é que o senhor vai receitar? Vou receitar sulfato de estricnina. Eu acho que os senhores entenderam, trata-se de um veneno tremendo. Se eu dissesse nesta noite aqui, depois de dizer que esse Deus de graça salva, que esse Deus de graça regenera, que esse Deus de graça lava, purifica, santifica, justifica, Ele faz tudo, agora eu viesse a dizer: vocês têm que fazer. Não, senhores, esta seria esta receita mal recomendada aqui. Porque a receita é esta: abra o seu coração, aceite este convite do Pai, quando Ele disse: vinde às bodas. Nós temos esse texto no livro de Colossenses, de Tessalonicenses, dizendo que esse Deus nos chama para o seu reino e glória. Agora temos que localizar esse texto. É Tessalonicenses, primeira. Ele nos chama para o seu reino e glória. Exortamos, 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 2:12. Deus que nos chama para o seu reino e glória. Este chamado não determina uma cobrança de passagem, de pedágio, de ingresso. Quem nos chama é Ele, quem nos dá o arrependimento é Ele, quem nos atraiu para a cruz do Calvário é o seu Filho, quem nos leva à morte para o pecado é Ele, quem nos ressuscita com o seu Filho é Ele, quem coloca o seu Filho a viver dentro de nós é Ele, somente Ele. Você e eu temos apenas que aceitar, como quem aceita um convite digno de aceitação. E glória, pois, a Ele, porque pela sua graça é o autor de tudo em favor de bons e maus, se bem que nada se efetuará naqueles que rejeitam esta graça. E por misericórdia de Deus, todos estão convidados a entrarem no seu reino, por Cristo Jesus, em quem vocês morrem, porque nele morremos, e em quem vocês ressuscitam, porque nele ressuscitamos, para que ele seja a nossa vida, a senha segura para a entrada no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Amém.